Pode dar o Alt Tab aí para... Alt Tab. Alt, não Shift. Alt aqui embaixo. Isso. Aí, pronto. Show de bola. Bora lá, galera. Hoje é dia 15 de maio de 2023. Ó. Papai Noel está quase chegando já. Mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 2. Vamos dar sequência. Estamos estudando programação Java para, posteriormente, muito em breve, no mais tardar início do próximo mês, eu espero que já possamos migrar para dentro do Android Studio e começar a tentar fazer alguns aplicativos para a plataforma Android. Esse é o nosso objetivo principal. Já deve estar aparecendo para vocês aí o nosso guia espiritual. E nele nós vamos aqui seguir esse roteiro do Programando Java, Aprendendo Java. Nessa parte aqui desse site do tutorial Java, nós já estávamos lá na parte de Java Classes, que é a programação orientada a objetos com Java. E se não me falha a memória, nós já tínhamos visto... deixa eu até abrir o último exemplo que nós vimos aqui. Deixa eu ver qual foi. Está aqui na pasta LP2. Só um segundo. 8 de maio foi a aula passada. Ó. Foi esse código. Nós fizemos a classe cria veículo, a classe Fusca e a classe veículos. Deixa eu aumentar esse negócio aqui, porque... Então, nós criamos uma classe veículos, isso foi o que nós fizemos na aula passada. Vimos aqui as propriedades da classe, nós falamos por último de construtor, lembra? Construtor. O que é construtor? É um método, como se fosse um método, né, especial, só que ele tem o mesmo nome da classe, né? E toda vez que a gente cria uma instância, o construtor automaticamente é processado. Então, nós fizemos aqui no construtor, nós definimos aqui, ó, que esse construtor recebe 3 informações e nós fazemos a atualização das propriedades da instância da classe através da execução do construtor. Vimos a diferença do método com public e com estático. Público e estático, lembra? Eu consigo executar, nós fizemos até aqui, ó. Quer ver? Não está nesse código? Aqui, ó. O acelerar, nós conseguimos executar ele direto da classe, sem criar uma instância. Gente, o que é criar uma instância da classe? Criar uma instância da classe é quando eu pego a classe, no caso veículos, e crio uma instância dela chamada bike1, por exemplo. Aqui eu criei uma instância da classe veículos chamada bike1. Aqui eu criei uma instância da classe veículos chamada caminhão. Como? Ao criar uma instância da classe, o construtor é executado automaticamente, eu passei aqui para o construtor os valores que eu quero. Então, bike1 tem 2, 40 e verde. O que é 2, 40 e verde? 2 vira a quantidade de passageiros. 40 é o peso, se transforma no peso. E verde se transforma na cor, na propriedade, né? Então, aqui nós usamos aqui, ó, a opção do processamento automático do construtor para passar para o construtor valores. No caso, o acelerar, ele é estático. Então, quando um método da classe é estático, significa que eu posso acionar ele direto da classe, sem criar uma instância. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Chamei direto a classe, ponto o método, sem criar uma instância, como foi feito aqui anteriormente. Certo? Quando eu tenho a instância, eu posso pegar a instância e acionar o método. Como foi feito aqui, ó, bike1 buzinar, bike1, aqui eu peguei a propriedade, né? Caminhão.buzinar. Então, isso aqui eu estou pegando a instância da classe e
chamando o método. Como eu chamei aqui o método acelerar da instância caminhão. Então, isso foi o que nós fizemos na aula passada. Se a gente voltar aqui para o nosso... Nós paramos aqui, ó, construtores. Foi quando nós fizemos os testes com o método construtor. Certo? Bom, passando para o próximo item, agora nós vamos tentar aprender e entender os modificadores. Vamos lá? Bom, os modificadores a gente meio que já até testou, né? Aqui, ó, nós temos o público. Aí, só que ele está falando desses modificadores aqui para classe. Ó, public class main. E no nosso exemplo, nós usamos o modificador no método da classe. Ó, no método da classe. A classe está aqui, classe veículos. No método buzinar, nós usamos público. No método acelerar, nós usamos estático. Agora, aqui pelo tutorial que a gente está seguindo, nós vamos ver esses modificadores para a classe. Então, público. Oi? Default? Isso. Ó. Ah, tá. Aqui, ó. Para as classes, nós podemos usar o público ou o default. Certo? Eu acho que é quando a gente faz assim, ó. Quer ver? Vamos testar? É quando você não especifica nada. Aqui a gente não especificou nada, fica valendo o padrão. Tá vendo? Essa classe veículos, a gente não especificou um modificador para ela. Eu estou considerando, então, que ela assume automaticamente esse padrão, que é o default aqui. Aí tem os modificadores para os métodos. Esses modificadores agora, eles valem para os atributos, para os métodos e para os construtores. Então, nós estamos falando do quê? Que vale para construtor, para método e para os atributos, que ele chama de atributos ou propriedades, né? Então, esse aqui é muito legal. Ó. Quando a gente fala que é público, pode ser acessado por todas as classes. Quando a gente fala que é privado, só a própria classe pode acessar. Deixa eu pensar aqui se nós vamos criar uma coisa diferente ou se nós vamos continuar usando o veículo lá para fazer esses testes. Eu acho que eu vou criar tudo novo, até para a gente praticar um pouco. Então, vamos lá. Vou criar uma coisa nova aqui. Para isso, eu vou criar uma pasta chamada... Deixa eu só criar essa pasta aqui, só um minuto. Aula 15 de maio. E aí, eu vou pegar, por exemplo, o que nós chamamos aqui de classe veículos, eu vou copiar ela, vou criar um novo arquivo que vai ser animais. E depois nós vamos especificar aqui os itens, tá? Eu vou tirar isso aqui tudo. Vou tirar tudo. Vou salvar essa classe. Aqui na pasta aula 15 de maio. Nossa, parece que tem um acento nesse aula aqui. Tem. Jesus, como é que eu pus esse acento aqui? Eu apertei sem querer aqui. Aula 15 de maio. O nome da classe será animais. Ou poderia ser animal, né? Animal. Animal. .java. Pronto. Salvar. Então, minha classe é animal. Pronto. Ainda tem os modificadores Final, Abstract. Esse para classes. E depois tem os para atributos e métodos. Temos esses outros aqui. Final, Estático, Abstrato, Transiente, Sincronizado e Vixe Jesus amado. Vamos lá. Só que antes da gente passar para lá, vamos voltar aqui que eu quero mostrar para vocês primeiro esses modificadores aqui, ó, para atributos, métodos e construtores. Então, quando a gente fala que é público, a gente já testou eles, né? Se a gente voltar aqui, ó, quando eu falei que o buzinar era público, o que aconteceu com o buzinar? Lá de dentro
aqui, ó, a gente conseguiu chamar o buzinar de uma outra classe sem problema nenhum. Então, nós vamos criar aqui no animal, nós vamos criar algumas... Deixa eu ver aqui o que nós vamos colocar aqui. Nós vamos criar... eu vou criar... Deixa eu ver se ele traz exemplos aqui. Acho que ele não traz exemplos. Final... Mas aí ele já está tratando disso lá na frente, né? Tá, eu vou voltar aqui de novo, só um segundo. Cadê? Modificadores. Eu quero mostrar primeiro esse público e esse privado aqui, tá? Esse modificador, eu quero mostrar ele para atributos e métodos. Se a gente imaginar que construtor é um método especial, né? Então, vale para construtor também quando eu testar para métodos, tá? Então, vamos ver os atributos. Eu vou colocar um público e um privado. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui só para... Vamos pôr um público e um privado. Os animais. Então, os animais, eles terão um público que vai ser... Deixa eu pensar. O nome. O nome do animal vai ser público. E nós vamos criar um privado que será, deixa eu pensar, do animal, vamos usar o peso mesmo. O peso do animal é privado. Então, já tenho aqui um atributo público e um atributo privado, e depois nós vamos entender a diferença de especificar isso aqui, ó. Beleza. Este aqui é acessível somente no pacote em subclasses. Ah, tá. Então, esse aqui depois a gente testa mais para frente, porque para me mostrar para vocês esse protegido assim, ó, esse protected, a gente tem, ele chama de subclasses quando a gente aprender herança, e herança está lá na frente, ó. Herança está aqui na frente, então a gente testa isso depois que a gente estudar a herança, vocês me lembram. Porque esse código aqui, ele quando eu falo que o atributo ou o método é protegido, ele só poderá ser acessado dentro do mesmo pacote, e pacote em Java é uma pasta do computador, onde estão as classes, ou em subclasses. Subclasses é quando eu tenho uso herança, aí a gente vê isso depois, tá? Beleza, vamos voltar aqui e focar nesse público e nesse privado. Então, eu vou criar atributos e métodos, um público e um privado. Então, beleza. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou criar um método público. Deixa eu voltar aqui. Então, nós vamos ter um animal. Vai ter um método público que é o animal grita. Então, ele vai gritar. E aí, na hora que ele for gritar, vai ser um grito só. Não vai ficar com muito tipo de grito diferente, não. Se bem que dependendo do bicho, o grito é diferente, né? Então, vamos botar o grito aqui diferente. Então, string, o som que ele faz, certo? E aí, vocês já perceberam que eu não fechei os outros aqui para não ficar copiando, porque eu estou com preguiça. Vou copiar esse pedaço aqui. Vou colocar aqui dentro, porque vai ser assim, ó. Se o som... eu não vou pôr som, não. Eu vou chamar de tipo. Tipo? Não, eu vou botar o som mesmo. E aí eu vou simplesmente emitir o som que veio. Só que para emitir esse som, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar print sem o ln e vou colocar aqui... vou colocar isso aqui dentro de um for. Nossa, vocês lembram como é que faz for? Aqui já tem tanto tempo que eu não mexo nesse troço aqui que eu nem sei. Deixa eu ir lá nas primeiras atividades nossas, achar um exemplo lá, quer ver? LP2 deve ter um for aqui em algum lugar. Possível, né? Olha, viu? Achamos um for. Fechou. Vocês lembram? Esse Ctrl+C, Ctrl+V é uma delícia, mas para dar BO também, para dar problema também é um espetáculo, né? Então, ó, simplesmente nós vamos mandar o som aqui umas 10 vezes. Oh, caramba.
Então, ok. Então, o int começa com 0, enquanto ele não existe esse x aqui, então nós vamos meter um 20 aqui. E mais. Então, o cara manda para o método gritar qual que é o som que o animal faz, e a gente entra nesse fora aqui e manda esse som aqui 20 vezes. De 0 a 19 dá 20, né? Então, já temos um método que é público. Agora, nós vamos criar um método que é privado. Então, ok. Deixa eu pegar aqui, mais um Ctrl+C, Ctrl+V. Nós vamos criar um método aqui que será privado. A preguiça é tanta que nem para digitar o privado. Estou copiando até o privado. Privado. Esse método não devolve nenhuma informação. E o nome desse método será... Deixa eu ver o que é esse método. O que um bicho pode fazer? Correr. O bicho pode correr. Para correr, nós não vamos passar nenhuma informação. Como parâmetro, e depois está aqui. Então, nesse método aqui, nós vamos botar uma mensagem também, só para... Lembre-se que quando eu tenho um método, dentro de um método, na realidade, eu tenho um algoritmo que faz todos os procedimentos ou todas as instruções necessárias para executar a tarefa daquele método. Aqui eu estou botando só um print, gente, só para testar, para vocês perceberem que a gente entrou dentro daquele método ou não. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Normalmente, dentro de um método, você tem, às vezes, dezenas de linhas que fazem uma determinada tarefa para aquele método da classe, tá? Então, aqui, ó, vai aparecer a mensagem vaza, asa, corre. Beleza, eu não vou nem colocar nesse exemplo aqui o construtor, tá? Então, olha lá, eu tenho uma classe animal. Depois nós vamos testar nessa classe animal, depois que a gente fizer esse primeiro teste. Primeiro teste, testar o público e o privado em atributos e em métodos. Quando a gente terminar isso, a gente vem aqui na classe e coloca público e privado na classe, certo? Joia. Então, vamos tentar compilar esse negócio. Então, eu vou lá para dentro da pasta aula 15 maio. Estou aqui. Beleza, o animal está ali. Vou compilar, mas ainda falta o outro, né? Animal.java. Olha que lindo, compilou sem me dar nenhum erro. Então, agora eu vou criar um outro. Deixa eu copiar isso aqui tudo, mas não precisava copiar isso tudo, né? Tá bom, vou copiar isso aqui. Agora eu tenho a classe animal. Então, eu vou criar uma outra classe. Pode ser uma cria bicho. Cria animal, né? Seguindo aqui o padrão que a gente está fazendo. Vou deixar esse método público, void main lá, e aí aqui nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu salvar isso aqui primeiro. Cria animal.java, Java. Pronto, show de bola. Então, agora, nós temos a classe animal. Então, vamos criar uma instância da classe. Animal. Animal. Pessoal, vamos tentar. Depois eu explico. Eu tenho que esquecer depois. Da classe animada, da classe animal, chamando de cão 1, isso aqui, ó, seria um construtor. Mas percebam que eu não defini o controle aqui. Então, eu vou tirar aqui, só um segundo. Deixa eu parar a apresentação.
E voltar à apresentação. Boa tarde. Fica no último. Acabou de cair minha conexão do Meet aqui, ó. Será que é problema? Não viu bem, não. Eu estou só tentando conexão. Dá um F5 aí para mim, por favor. Opa, parece que foi. Beleza. Aqui, dá um F11 agora. Isso. Dá um Alt Tab, só para me ver se a gravação está rolando ok. Continuo gravando lindamente, pode voltar com Alt Tab. Beleza. Agora deixa eu compartilhar aqui, que deve voltar a imagem da tela aí para vocês. Só um momento. Aqui, a tela inteira, compartilhar. Voltou? Show de bola. Bom, então, recapitulando o que eu estava falando. Eu estava falando para vocês que aqui na classe animal, eu não defini o construtor. Percebam que eu criei só o método gritar, que é público, e criei o método correr, que é privado. Não especifiquei o construtor. Porém, na hora que eu crio a instância da classe animal, que é a instância cão1, e eu faço aqui, ó, new animal, abre e fecha, é como se o Java criasse um construtor vazio lá, tá? Vamos ver se esse negócio vai funcionar. Mas eu acho que funciona bonitinho. Beleza. Então, eu poderia tentar aqui de cara. O ideal seria fazer o seguinte. Eu vou pôr o construtor, porque eu preciso inicializar o nome e o peso, tá? Então, eu vou pôr o construtor aqui na nossa classe animal. Sobre que? Animal. Void. Essa classe não devolve nada. Isso. E aí nós vamos receber o nome, string n e um int p. E aí, opa, esse int aqui não tem o i maiúsculo, é i minúsculo. E aí a gente vai fazer aqui nome igual n e peso igual. Perfeito. Com esse construtor agora, então na hora que eu for criar o cão1, eu tenho que mandar o nome e o peso. Peso? Então, o nome do cachorro vai ser Bilu, e o Bilu pesa 15 quilos. Ok. Então, agora, eu posso fazer alguns testes. Por exemplo, eu vou tentar mostrar para você o nome e vou tentar mostrar para você o peso. Um é público, o outro é privado. Então, vamos tentar mostrar aqui o... Cadê minhas aspas, gente? Oh, caramba. O nome igual mais então, ponto nome, certo? Ou seja, eu estou tentando pegar o atributo nome de cão1. Nome é público, então vai dar tudo lindo, vai funcionar certinho. E aí, depois, na sequência, eu vou mostrar o peso. Cão1 ponto peso. Só que peso
privado. Então, isso aqui não deve funcionar. Da linha 7 não deve funcionar. Vamos fazer esse teste primeiro aqui com os atributos, depois nós vamos repetir o teste com a classe. Então, eu vou compilar o animal de novo. E agora eu tenho aqui também o criaanimal.java. Então, vamos compilar o criaanimal.java. Olha lá. Olha, leia essa mensagem de erro. Leia essa mensagem de erro. Aqui embaixo, sim, parece que são dois erros diferentes. Esse erro aqui é o que a gente esperava. Você está tentando acessar o peso aqui, ó, na instância CAN1, só que esse peso, ele é de acesso privado. E quando é de acesso privado, só pode ser acessado dentro da própria classe. Não pode ser acessado de outra classe. Quando é privado, é isso. Agora, tem um outro erro aqui, ó, que ele está falando que no construtor animal não pode ser aplicado os tipos. E lá, porque não requer argumentos. Mas a gente colocou os argumentos aqui. Animal, um string n e um int p. Animal, animal, tá certo. Eu não compilei o Java primeiro? Compilei o animal primeiro, né? Vou compilar de novo. Compilando animal.java e o criaanimal.java. Então esse new aqui tem alguma coisa errada com ele. Deixa eu ver. New animal. Deixa eu ver aqui lá no cria veículo o que a gente fez. Vou colocar um do lado do outro aqui para comparar. Não, tá igualzinho. Tá igualzinho. Esse animal tá com i aqui, não tá, tem acento nesse i aqui não tem não. Vamos tentar ler esse mensagem de erro de novo. Construtor de animal na classe animal não pode ser aplicado os tipos. Bilui 15, o que foi que eu escrevi errado, hein? String n int p. Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver lá nos veículos. Não, tá certinho. Igualzinho. Já sei. O que acontece? Não, mas o peso, ele é privado, mas aqui está sendo acessado pela própria classe, então tinha que funcionar, não é isso não. Ele está reclamando desse new aqui, ó. O new é maiúsculo e minúsculo, é diferente? Deixa eu ver, cadê o crivo aí? O new é minúsculo, tá certo. Minúsculo. Bom, eu vou colocar comentário nesse peso aqui, porque a gente já viu que não funciona, porque esse peso aqui, ele é acesso privado. Eu vou compilar o cria animal novamente. Vamos deixar só outra mensagem de erro para a gente tentar descobrir. Diferentes de tamanho. Deixa eu ver como é que eu defini isso aqui. O animal está string, que é nome, e o peso está int. Aqui no cria veículos, no veículos, cadê o veículos? Veículos aqui. Eu criei, porque eu pus no público int peso, público string cor, public string nome. Uai, tá igual. Quem enxergou algo diferente aí? Primeiro, deixa eu ver aqui a sequência. Primeiro é um string n e depois é um int p. Primeiro é um string e depois um int. Então tá certo.
Está na pasta correta. O nome recebe N e o peso recebe P. Deixa eu ver. Ele está reclamando aqui, ó. Erro. Cria animal.java, a linha 4. A linha 4 está aqui. O construtor animal, na classe animal, não pode ser aplicado para os tipos. Deixa eu ver aqui na classe veículos. Não, mas porque o que acontece? Esse 15 que eu atribuí aqui, ó, eu estou mandando esse 15 para esse P, ó. E aí, esse P aqui, como eu estou dentro da própria classe, então ele pode receber. Ele é privado, mas dentro da própria classe eu posso. Eu posso ter acesso a ele. Ele está reclamando aqui, ele está falando que pode ser aplicado os tipos new. Não argumentos, existe um string e um int, atual formato do argumento é diferente do tamanho. É como se eu tivesse passando 2 parâmetros e ele recebesse só um. Será que eu escrevi esse string errado? Não. O int errado? Não. O gritar eu nem chamei, nem testei ainda os métodos. Estou, por enquanto, testando só os atributos. Tentando acessar os atributos aqui, ó. Que coisa, hein? Que coisa. Que coisa. O mais engraçado é quando a gente mexe num trem que não tem nada a ver e tenta compilar de novo achando que vai dar certo. Deixa eu ver aqui como é que está esse construtor aqui. Animal. Eu estou cismado que esse está com acento, mas não está, não. Hã? O void é porque esse construtor não devolve nenhuma informação, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou pôr um comentário nesses 2 caras aqui, só para ver. O desespero, já batendo. Você não faz ideia do que está acontecendo. Olha lá, continua com problema. Então não tem nada a ver com isso aqui. Deixa eu ver lá no que funcionou no Cria Veículos. É só porque o string ficou por último. A única diferença do veículos é que o int e o string era por último. Vou inverter isso aqui, olha o desespero do cidadão. Vou pegar aqui, vou pôr o string n por último. Int p, vírgula, string n. É um ato de desespero da minha parte. E aí eu vou colocar aqui o 15 primeiro e o bilu depois. E aí, se for isso aqui, eu juro para vocês que aí eu tenho que aposentar, porque não faz o menor sentido isso para mim. Então, deixa eu compilar o animal primeiro. Eu crio animal. Ah, bom. Se tivesse dado certo, eu ia ficar muito contrariado. O que tem? Eu vou copiar esse comando aqui, vou colocar ele do lado desse aqui que deu certo, a gente comparar. A classe primeiro, a instância igual a new, o construtor e os caras. O void main, deixa eu copiar esses caras aqui, não tem nada de diferente. Posso tirar você daqui. Vou lá para o meu cria animal e vou colocar esse aqui para me comparar.
Public class cria animal, public class cria veículo. Então não é. Esse outro aqui está igualzinho que nem. Então agora, literalmente, não sei o que eu faço da minha vida. Por que ele não quer aceitar esse new? E por que ele aceitou o outro new aqui? Esse aqui deu certinho. Isso aqui está exatamente igual ao que a gente está fazendo aqui. Aqui dá errado. Eu vou até compilar esse cria veículo de novo agora. Agora eu fiquei cismado. Lá na pasta 8 de maio. Deixa eu ver. CD A08. Pronto. Java C cria veículo.java. Compilou. Boa. E aí, meus queridos? O que está pegando? O que lá ele compila? E aqui o nosso cria animal. Animal. Que é exatamente igual ao outro. Dá esse erro. New, hein? Quem me explica? Quem explica? A única coisa que temos de diferente é que nessa classe animal nós implantamos o modificador privado para o peso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou meter um public aqui na classe. E nós vamos estudar também deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar aqui no cara, porque nós também temos que ver o público e o default para a classe, certo? A gente não tinha colocado nada, ele estava assumindo o default, mas eu vou especificar um público aqui agora só para ver se ele vai melhorar a nossa vida, porque afinal de contas, a partir do momento que a gente começou a especificar privado para os atributos, e animal. Primeiro, vamos compilar de novo o Java C animal.java e depois de compilar o animal.java, a gente compila o cria animal. Não adiantou não. Já esgotou meu repertório aqui. O que ele está empombando aqui com o nosso. O nome da classe está bonitinho, está igual, olha lá. Ó. Quando eu dou um duplo clique. Deixa eu colocar esse cara aqui público também. Vamos ver. Mudei o peso aqui que estava privado para público. Só para ver se... Já estamos na fase do desespero. Então vamos compilar o Java C aqui, o animal. Compilou. O cria animal. Continua com o mesmo problema. Então não tem nada a ver. Vamos voltar aqui para privado. Pronto. Agora, será que tem alguma coisa errada aqui, esse nome que eu coloquei aqui, ó? Animal. Ou só cão? Aí também já estamos, como eu disse, na fase do desespero, tentando umas coisas sem menor sentido. Cria animal. Uai, agora mudou. Não, mudou não. É porque aqui o cão, ó. Então aqui é cão. Vamos tirar um daqui. Mas olha lá, já continua dando erro aqui, ó. Continua dando o mesmo erro. Copiar isso aqui. Pegar aqui um tradutor Tabajara. Nesse tradutor Tabajara, eu vou colar essa mensagem aqui. O construtor animal na classe animal não pode ser aplicado a determinado tipo. Como assim? O construtor
Mas animal não é um construtor. Ah, o construtor animal, certo? Da classe animal não pode ser aplicado por quê? Nós não especificamos o construtor como público. Cadê o código-fonte? Construtor. O que tem de diferente nesse construtor? Vou copiar esse construtor do animal. Aliás, vou copiar o construtor de veículos. Aqui o construtor de veículos. Vou copiar ele. Ah, gente, eu pus um void. Ah! Void dos infernos. Esse void aqui, ó. Esse void no construtor. Então, tiramos o void aqui do construtor, da classe animal. Misericórdia, hein? Vamos compilar agora o animal. Vamos compilar agora o cria animal. Lembrando que agora ficou privado, tá? O peso continuou privado. E só que aqui eu não estou tentando acessar ele mais. Mudei para cão, que não precisava. Fiz um monte de coisa que não precisava. Compilou. Vamos lá, então, agora. Finalmente, Java cria animal. Mostrou o Bilu. Certo? Mostrou o nome bonitinho. Se eu tirar isso aqui novamente, ó, ele já vai acusar o erro na compilação. Olha o tanto que o Java é legal, ó. Ele já avisa na compilação, falando, companheiro, esse peso, ele é de acesso privado. Então, você não tente acessar ele de um lugar diferente. Mais para frente, nós vamos estudar os métodos getSet, e aí nós vamos entender melhor essa questão. Tá? Então, olha só o que acontece. Quando eu tenho um atributo que é privado, não adianta eu tentar acessar ele direto. Não será permitido. Ok? Show. Então, de atributo nós já testamos. Agora nós vamos testar o método. Então, deixa eu achar aqui. Cadê o clássico? O desespero foi tão grande que nós vamos até traduzir a mensagem. Para o método, nós também temos o público e o privado, certo? Então, vamos fazer um... Nós já temos, eu já coloquei? Não, né? A classe não, já, ó. Nós temos o método gritar, que é público, e temos o método correr, que é privado. Então, agora nós vamos pegar o cão, mandar ele gritar. Então, esse aqui eu vou tirar, porque eu não consegui acessar o peso, que é privado. Então, agora nós vamos pegar o cão, ponto, gritar, que é um método, não é isso? Da classe animal. Aqui o método gritar, eu tenho que mandar um som e ele vai sair um monte de vezes aqui. Então, o cão, ele vai gritar au. E depois nós vamos tentar fazer o cão correr, que é o outro método que é privado. Certo? Correr. O método correr não tem parâmetro nenhum, né? Não tem. Então é só correr mesmo. Vamos ver o que vai acontecer com o correr. Aí. Vamos compilar. Não mexemos nada no animal? Mexemos? Não, né? Então vamos compilar só o cria animal. Ele já fala de cara, meu amigo, o método correr é privado. Então você não consegue mexer no correr. Então, eu vou colocar comentários aqui no correr. E vou compilar novamente. Agora, deu certo. A gente processa. E beleza. Ele mostrou o nome Bilu e fez um monte de au. Ok? Beleza, mas então, se o método correr é privado, significa que o método correr só pode ser processado, só pode ser acessado dentro da própria classe, não é isso que fala no nosso guia espiritual? Esse código pode ser acessado apenas na classe declarada. Então, isso significa o seguinte, eu vou pegar esse, eu vou trocar de ordem aqui, gente, só para uma questão de toque, tá? Tem esse toque. Se dentro do método gritar, eu chamar o método correr,
Então, depois que ele terminar o som aqui, ó, e depois desse mostrar, tá. Então, percebam que eu estou fazendo o quê? Dentro do método gritar, depois que ele fizer esse for, ele vai chamar o método correr. Para mostrar para vocês que esse método privado correr, ele só poderá ser processado ou chamado dentro da própria classe que foi declarada. Então, agora eu tenho que compilar os dois, né? Então, vamos lá. Vamos compilar o cria animal e vamos compilar o animal. Agora, vamos executar o Java cria animal. Oi? É porque ficou ruim, porque ficou aqui na frente, né? Deixa eu fazer um negócio aqui, quer ver? Esse print, eu vou pôr um LN para ele mostrar o nome e mudar de linha. Aqui no animal, no correr, ele vou dar um print LN aqui também para ele mudar de linha, tá? Mas pronto, só para ficar mais organizado. Então vamos compilar de novo. Compilando o animal. Compilando cria animal. Opa. E agora sim vamos executar o cria animal. Então, olha lá, mostrou o nome Bilu, depois fez o uau, e depois fez o vaza. Ou seja, quando eu acionei o método gritar chamando ao, ele veio no método gritar, recebeu aqui no som o ao, fez o ao 20 vezes, depois chamou o método correr, e aí o método correr mandou o vaza. Conclusão. Quando... eu tive uma outra ideia aqui, ó, quer ver? Eu vou criar um outro método privado que vai ser mostra peso. Mostra peso. Esse método vai mostrar peso igual e mais peso. Certo? Então, depois que como é um método privado, a gente já aprendeu que o método privado ele só é acessado dentro da própria classe. Então, o mostra peso vai ser processado aqui logo depois que ele correr. Ele correu, a gente vê quanto que ele emagreceu e mostra o peso dele. Show? Então, beleza. Então, agora eu vou compilar novamente o animal. Vou compilar, acho que nem precisava, mas eu vou compilar o cria animal de novo. Vamos executar. Então, olha que delícia. Funcionou lindamente. Mostrou o nome do animal que é Bilu, fez o uau, fez o vaza que é correr e mostrou o peso que é 15. Então, aqui, ó, definiu-se o peso do animal que é 15 e o nome é Bilu. Mostrei o nome aqui. Quando eu acionei o método gritar passando o ao, ele veio aqui no método gritar, recebeu o ao, mostrou ao 20 vezes, depois processou o método correr, que é privado, processou o método peso, mostra peso, que também é privado. Então, apareceu lá o vaza e apareceu lá o peso. Chique! Show de bola. Então, vamos retomar aqui no tutorial. Então, nós já vimos. Falta agora a questão do método, da classe pública ou default. Mas para a gente testar o default, eu posso testar aqui, ó. Deixa eu traduzir isso aqui para mostrar para vocês. Quer ver? Vamos traduzir aqui mesmo, né? Não traduziu, não. Não quer traduzir, eu levo para o tradutor. Não tem problema, não.
A classe só é acessível por classe no mesmo pacote. Isso é usado quando você não especifica um modificador. Você aprenderá mais sobre pacotes no capítulo sobre pacotes. Então, lá na frente a gente vai estudar sobre pacotes. Mas eu já posso dar uma adiantada para vocês? Deixa eu pensar aqui como é que eu faria esse teste. Não, vamos deixar lá para frente, a gente vai ver os pacotes, a gente vê isso, tá? Mas colocando o público aqui, a gente acessa de qualquer lugar, o que é o que a gente tem feito. Vamos ver esse protegido aqui, ó. É subclasses aqui, só depois que a gente estudar o capítulo sobre herança. Tá vendo? Vamos falar desses modificadores aqui, então, ó. Tem modificadores da classe. Final e o obstáculo. Mas aqui também, ó. Esse final, a gente vai conseguir testar quando a gente estudar a herança. E lá a gente vai fazer esse teste, tá? Está relacionado a criar dar uma liderança para criar discurso de classe. São classes chamando, podemos dizer que a classe filha é da classe mãe. A gente vai ver isso mais para frente. Vai ser esperar um pouquinho, tá? Quando a gente for estudar esses capítulos aqui. Mas esse aqui já dá para a gente testar. Aqui um atributo é final, o que significa? Traduz, meu filho. Ai, gente. Aí. Caiu? Eu traduziu. Só um segundo. Vamos nós de novo. A apresentação. A internet hoje não está ajudando, hein? Vamos esperar uns 10 segundos para ver se ressuscita. Não é assim.